Olá, graça e paz, tudo bem? Queria falar hoje sobre algo que hoje é uma coisa muito comum. Muitas pessoas hoje estão tentando de várias maneiras e inclusive se amarrando, se argolando, como se diz aqui, se apertando financeiramente por um único interesse: enriquecer. Paulo fala sobre isso e é sobre isso que nós vamos ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 9 a 11. Ele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço e muitas concupiscências, desejos, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Bom, o que Paulo fala aqui, e normalmente nós aplicamos a toda e qualquer pessoa que queira enriquecer, que esteja somente focado nisso, para não querer ser rico. E isso é bom, é saudável. Só que aqui no texto a gente vê algo que Paulo tinha um público. Ele fala primeiro de homens que ensinam alguma doutrina. Ele fala isso no versículo 3, 6:3. Ou seja, ele está falando de falsos mestres. O que acontecia com esses falsos mestres? Acontecia que eles acreditavam que a piedade era fonte de lucro. Ou seja, o serviço a Deus, a devoção a Deus, que é piedade, era fonte de lucro, era um meio para enriquecer. Será que hoje é diferente? Infelizmente não. Infelizmente, vemos muitos líderes pomposos e sabemos que estão acumulando patrimônios e mais, e parece que nunca estão satisfeitos. E, infelizmente, na realidade, como era no passado, no tempo de Paulo, em que muitos falsos líderes, falsos mestres queriam enriquecer às custas do reino de Deus, muitos falsos mestres hoje, falsos líderes, estão acumulando riquezas, acumulando patrimônios. Tem um trecho que Paulo diz que a gente deve trabalhar para ter com que acudir o necessitado. Esses líderes que estão acumulando riquezas, será que eles estão realmente pensando nisso? Em fazer algo pelo necessitado ou apenas para acumular dinheiro e fama? Então, o texto, ele tinha realmente esse contexto de tratar. Paulo criticava aqueles falsos mestres. E hoje não é diferente. O princípio vale para nós? Sim, claro que vale para qualquer cristão. Mas Paulo falava especificamente daqueles que estavam na posição de ensinar e estavam usando isso de maneira indevida. E a Timóteo, no versículo 11, ele diz: mas tu, homem de Deus, porque Timóteo também era um líder, também tinha uma responsabilidade sobre uma congregação, e Paulo diz a ele: foge destas coisas. Porque Paulo sabia o quanto era tentador e era melhor que Timóteo não entrasse nesse jogo. E por falar em jogo, infelizmente muitos estão aí atrás de jogos virtuais, apostas virtuais, as chamadas bets, e entre tantas outras coisas, pensando em ganhar dinheiro fácil. O que chega fácil, o que vem fácil, vai fácil. E Deus não está interessado nesse tipo de riqueza. Paulo fala, ainda nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, com Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que enriqueçam em boas obras, que façam bem e repartam com o necessitado, e assim ajuntarão um bom tesouro para o futuro. É claro que ele está falando do futuro na vida eterna, não aqui na terra. Paulo não estava falando de previdência, embora seja bom. Mas Paulo não estava falando de previdência. Paulo estava falando de fazer boas obras, de usar bem a sua riqueza aqui nessa vida, abençoando outras pessoas, para que lá na eternidade receba a recompensa, seja rico para com Deus. E você quer ser rico? Em que sentido? Como aqueles que queriam ser ricos e caíam em concupiscências loucas e nocivas? Ou ser rico fazendo um bom tesouro nos céus, ajudando o necessitado com aquilo que você tem? Pense, e que Deus te abençoe.